comerão os melhores frutos desta terra. Próximo versículo. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. No 3 vamos repetir juntos, vamos ler juntos, vamos lá? 1, 2, 3 e... Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Eu vou ler sozinho mais uma vez. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Deixa o versículo 19 aí, Tiago. Pode tomar o seu assento. O Senhor fala conosco, no nome de Jesus. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Esse texto é um texto muito conhecido, muito falado, pastora Sônia, pastora Gabriele, 1 e 2, pastor Gilberto. Porém, quando ministros, pregadores da palavra, eles, no meio das suas pregações, e eles lançam esse versículo, eles apenas falam a segunda parte do versículo. Apenas diz que Deus disse que nós iríamos comer o melhor da terra. Agora, Deus disse que todos vão comer o melhor da terra, segundo o que você está lendo aqui? Não. Deus não disse que todos irão comer, mas Ele está dizendo que só vai comer aqueles que estiverem dispostos a obedecer. Nós temos a mania de ler apenas uma parte. Na verdade, hoje, uma das maiores dificuldades é fazer com que uma pessoa leia a frase inteira, ou a questão toda, porque nós vivemos um tempo onde parece que tem uma preguiça de ler, e as pessoas querem interpretar. A interpretação de texto, ela é ensinada para a gente desde o início, mas para se interpretar um texto tem que se ler todo o texto e não subentender. Fala assim para quem está do seu lado: interpretação é diferente de subentender. Subentender é você ver uma parte e querer trazer ao seu conhecimento aquilo que você acha do todo. Exemplo: alguém conhece a outra pessoa, alguém conhece o pastor Márcio, e olha para o pastor Márcio e apenas olhando já subentende um monte de coisa, já quer formar a opinião do pastor Márcio, sendo que apenas viu, nem conversou, nem teve um tempo de relacionamento. Isso é subentender. Agora, alguém que conversa com o pastor Márcio há um bom tempo pode interpretar. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida cristã. Deus não quer que a gente subentenda nada, mas Ele quer que nós peguemos a palavra de Deus e interprete ela segundo aquilo que Ele vem trazendo, nos ensinando, trazendo entendimento ao longo de todos os tempos. Quem está comigo aqui ainda, diga amém. Nós precisamos entender. E aí o Senhor me levou a esse texto de Isaías, que diz: olha, eu tenho o melhor da terra para vocês, vocês podem comer, mas você precisa entender junto com o teu povo que isso só será possível se houver um nível de obediência, porque se não houver um nível acima da média de obediência, a espada será o instrumento que vai devorar o povo. E nós precisamos entender isso. Filho que, por exemplo, filho que não ouve pai e mãe, muitas das vezes, ou geralmente, tem uma espada do lado de fora, no mundo, que vem devorar.
Geralmente. Funcionário que não obedece diretrizes que foram colocadas pela instituição, muitas vezes são devorados pela espada. Discípulos e discípulas que não obedecem aquilo que Deus tem trazido, tem ensinado, através de homens e mulheres de Deus, muitas vezes são devorados pela espada do mundo, ficam do lado de fora, se afastam da presença de Deus. Nós precisamos trazer esse entendimento para a nossa vida. Por quê? Porque Deus não quer que você viva uma vida de frustração. Você pode olhar aqui comigo e dizer assim: eu não viverei uma vida de frustração. Você vai tirar o frustro e vai começar a viver a ação. Quem está comigo aqui, diga amém. O apóstolo Maurício colocou esses dias uma frase que era mais ou menos, eu não lembro toda, mas era mais ou menos assim, né? Que a grande força que deve acontecer entre a mente e o coração chama-se ação. Essa frase é de Napoleão Hill. Entre a mente e o coração, ou seja, as pessoas pensam, as pessoas sonham, as pessoas pegam esse sonho e semeiam no coração e entendem com a sua mente. Porém, para que isso se torne realidade, é necessário uma ação. Diga comigo: Deus vai me proporcionar uma ação em sua direção. E qual é o verbo que vocês estão vendo aqui? Se vocês estiverem dispostos a obedecer. Eu obedeço, tu obedece, ele obedece. Nós obedecemos, vós obedeceis, eles obedecem. Nós obedeceremos. Toda vez que você olhar para uma frase e você encontrar um verbo, você entende que é aquilo que você precisa fazer, ou seja, é a ação. Então, nós precisamos hoje, no início dessa mensagem, entender uma coisa: Deus quer que você haja. Deus quer que você faça o que, igreja? Haja. No início eu estava do culto, estava conversando um pouquinho com a Bizag ali, né? Falei: Bizag, você está sumido, hein? E aí a gente ficou conversando um pouquinho. E ela estava falando justamente, né, Bizag, de pessoas que não tomam decisão, não é verdade? Que ficam em cima do muro, ou seja, pessoas que não agem. E nós precisamos tomar ações na nossa vida. Hoje, dia 30 de outubro de 2022, nós estamos em meio, na verdade, votamos, vamos saber daqui a pouco o resultado disso tudo, mas eu tenho na minha mente muito bem uma coisa definida. Hoje está sendo colocado um duelo entre princípios e interesses. Para mim é o resumo da situação: princípios versus interesses. E aí vamos ver como que os brasileiros se movem. Se movem por princípios ou se movem por interesse. E tendo visto isso, o Senhor me deu uma mensagem. Eu falei que Ele me deu já tem umas semanas. E o tema da mensagem é 3 princípios que Adão e Eva quebraram. Eu quero falar de 3 princípios que Adão e Eva quebraram. Porque, independente do que vai acontecer do lado de fora, nós como igreja precisamos entender que nós não andamos por interesses, nós andamos por princípios. E se nós andamos por princípios, se nós cremos nos princípios, se nós sabemos que os princípios eles são postos para que seja o solo da nossa história, da nossa vida, então nós precisamos aqui conhecer hoje quais os princípios que Adão e Eva quebraram para que promovesse dor na nossa vida. Quem está comigo aqui ainda, diga amém. Porque a cada 10 cristãos, 10 servos de Deus, 9 falam assim: o dia que eu encontrar Adão, eu vou ter uma conversinha com ele. Por que ele fez isso? É ou não é verdade?
A cada 10 cristãos, 9 quer ter uma conversinha com Adão e com Eva. Porque eles quebraram os princípios que Deus estabeleceu com ele. Por causa dessa quebra, igreja, o homem precisou suar o rosto, trabalhar para poder comer, porque havia comida em abundância. Olha para quem está do seu lado e fala assim: sabe por que você rala? Rala, que os jovens entendem. Fala, sabe por que você rala? Porque princípios foram quebrados. Quem está me ouvindo aí? A Juliane teve a Lorena, não é verdade? Nasceu a Lorena. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Lorena. É Lorena, não é? Lorena? Seja bem-vinda à família MGS. Mas felicidade é só depois que nasce, né? Mas na hora tem dor. Por quê? Porque foi designado que a mulher sentiria dor na hora do parto. Fala-se comigo: quem quebra princípios sente dor. Quem quebra princípios na hora que um projeto de Deus nasce para nascer na nossa vida sente dor. Olha que coisa forte. Deus tem um projeto na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Agora, para esse projeto nascer, muitas vezes dói. Muitas vezes nós sentimos dor. Sabe por quê? Porque princípios foram quebrados. Quem está me entendendo aqui? Mas também Deus distribuiu, você sabe disso, distribuiu a sorte para a serpente, né? Para o dragão, para o inimigo que iludiu o homem e a mulher. E Deus falou o quê? Que nasceria do ventre da mulher aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. É por isso que, mesmo sendo falho, pecador, e não é por causa do cantor, é por causa da Bíblia, mesmo sendo falho e pecador, Deus me ama e Deus te ama. Amém? E Ele nos dá poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e em toda a força do mal. Olha para quem está do seu lado e fala assim, o Thor, fala aí, igreja, me ajuda a pregar, diga: o Thor tem um martelo, mas você tem uma perna e um pé mais poderoso do que o martelo do Thor. Sabe por quê? Porque o martelo do Thor só quebra pedra, mas o nosso vai quebrar a cabeça de Satanás, que nós vamos pisar juntinho com Jesus na cabeça do diabo. Quem crê nisso aqui? Quantos creem nisso aqui? Eu quero dar uma dica para você: toda vez que o diabo te afrontar, você vai dizer para ele o seguinte: a minha Bíblia diz que Deus me daria autoridade para pisar na cabeça da serpente, das escorpiões e de toda a força do mal. Eu não sei, tem gente que não está empolgado com isso, mas eu me empolgo com isso. Eu me empolgo com isso, sabe por quê? Porque a autoridade de Deus está sobre a vida daquele que obedece. Se você obedecer, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Deus tem coisas poderosas para a nossa vida aqui nessa terra, e uma delas é autoridade. Então, se nós entendemos que precisamos viver por princípios, então eu quero aqui falar 3 princípios que eles quebraram lá atrás. E nós não podemos quebrar, porque sabemos o resultado é ruim. Primeiro princípio que nós vemos é o seguinte: a Bíblia diz que a Eva conversou com uma serpente. Eva conversou com que, igreja? Uma serpente. Primeiro princípio que nós precisamos entender: nós não podemos ficar conversando com o inimigo. Eu vou repetir: nós não podemos ter diálogo com o diabo. Nós não podemos ter o diálogo com o inimigo. Nós não podemos conversar com a serpente. Nós não podemos conversar com os detratores de Deus, com os caluniadores de Deus,
com os malfeitores contra Deus. Nós não podemos conversar com o inimigo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: está entendendo? Você não pode conversar com o diabo. Tem gente que se ilude achando que pode conversar com o diabo e não vai contaminar a tua vida. Tem gente que se ilude que pode conversar com aqueles que servem às trevas durante tempos e acham que isso não vai corromper a sua vida. Eu conheço pessoas, não é uma nem duas pessoas, eu conheço pessoas que eram servos e servas de Deus. Eu conheço pessoas que eram homens e mulheres que faziam a obra do Senhor e começaram a ter amizade com o diabo, começaram a ficar de conversinha com o inimigo, começaram a se assentar na roda do inimigo. E sabe o que aconteceu? Eles largaram a Deus, largaram ao Senhor, largaram os princípios de Deus, largaram a obra do Senhor e foram servir a Satanás. Você sabe qual é o final dessas pessoas? Acho que você já imagina. Se estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor dessa terra. Mas se não obedecer, serão o quê? Serão tragados pela espada. Não sou eu, não é o meu desejo. Põe o versículo 20, por favor, aí, Tiago. Não é a minha vontade. O meu desejo, a minha vontade é que todos sejam salvos. O meu desejo, a minha vontade é que todos se convertam. O meu desejo, a minha vontade é que todos façam a vontade de Deus. Mas aquele que não obedecer serão devorados pela espada. Isaías capítulo 1, versículo de número 20. Nós não podemos quebrar o princípio de Deus. Deus não queria que o homem conversasse com o diabo. Deus não queria que o homem conversasse com o inimigo. Sabe por quê? Porque o inimigo não conversa, o inimigo encanta. Eu vou repetir para você o que eu estou dizendo aqui. O inimigo não conversa, o inimigo encanta. Os encantadores. Sabe por quê? Às vezes você conversa com alguém de Deus, falando sobre algo de Deus, e muitas vezes a palavra de Deus é dura, meu irmão. Muitas vezes a palavra de Deus, ela confronta. Muitas vezes a palavra de Deus, ela vai pegar na sua ferida, ele vai espremer você, vai te colocar no canto da parede e vai dizer para você: toma uma decisão. Mas a palavra do diabo não. A palavra do diabo, ela te encanta. A palavra do diabo, ela te ilude. A palavra do diabo, ela conta uma história para você, para que você acredite naquela história, naquela conversa fiada. Sabe para quê? Para encantar você. Já viu uma pessoa encantada? Existe uma... E aqui eu quero traçar um paralelo. Não estou dizendo que isso é isso, nem aquilo é aquilo, tá? Não entrando no mérito não. Mas já viu aquelas... Vou até falar de filme, porque senão daqui a pouco dá problema. Já viu no filme, quando a pessoa pega ali e começa a hipnotizar a outra? Como diziam os trapalhões, vou te hipopotizar. E aí começa lá a balançar, hipopotizar a outra. Quando a pessoa está dessa maneira, ela fala aquilo que ela nem queria falar. Ela começa a colocar para fora aquilo que ela nem gostaria de lembrar. O inimigo, ele faz você começar a falar coisas que você nem queria falar. Ele faz você desejar coisas que você nem queria desejar. É assim que o diabo age. É assim que o inimigo age na vida de muitas pessoas, hipopotizando elas. Eva começou a conversar com a serpente, e Eva trocou a verdade de Deus pela mentira da serpente. Eva trocou a certeza de Deus pelas possibilidades
da serpente. Eu quero declarar uma coisa sobre a tua vida: aqueles que andarem em Deus e aqueles que continuarem andando em Deus, não haverão possibilidades, haverão certezas sobre a tua vida e sobre a minha vida. Nosso Deus é um Deus de certeza. Ele está dizendo: se você obedecer, talvez você coma. Não, Ele está dizendo que se eu e você obedecermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. O meu Deus, o teu Deus é um Deus de certeza. É um Deus de certeza, e não de encantamento e de possibilidade. Quem conversa com o inimigo tem o poder de mudar a verdade de Deus, porque o inimigo mente. O inimigo mente, o inimigo é mentiroso, o inimigo é astuto. É astuto. E você sabia que a Bíblia diz que nós precisamos, como servo de Deus, nós precisamos muitas das vezes ter a astúcia que teve a serpente? Sabe o que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer que não quer que você seja bobo, nem boba. Não quer que você seja ludibriado ou iludibriada. Ele quer que você seja firme naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus está falando contigo. Coloca 1 Coríntios capítulo 5, por gentileza, versículo 11. Primeira carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 11 diz assim: mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Eu queria que você lesse aqui junto comigo. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3 e... Peraí. Toda a igreja, irmão, porque a gente grava aquilo que a gente faz. Vamos lá? Deus quer falar contigo, mas Ele não vai falar metade não, Ele vai falar tudo. E você não ouve metade não. Se você ouvir só metade, é muito ruim escutar só uma parte. Tem que escutar tudo. Então vamos lá? 1, 2, 3 e... mas agora estou escrevendo... pessoas vocês nem devem. Você está se sentando com gente imoral? Você tem se sentado com pessoas avarentas? Você tem se sentado com pessoas idólatras? Você tem se sentado com pessoas caluniadoras que só sabem sentar perto de você para falar mal de alguém? Você tem se sentado com pessoas alcoólatras? Você tem se sentado com ladrões? A Bíblia diz que com essas pessoas nós não podemos nem sentar, nem comer. Ah, pastor, eu vou só fazer um lanchinho com aquele que fica falando mal de A, B, C, D, ou F, G. Ah, eu vou só fazer um lanchinho com aquele que rouba. Eu vou só fazer um lanchinho com aquele que é alcoólatra. Eu vou só almoçar. Não tem nada de mais um almoçozinho, não. Um churrasquinho com aquele que rouba, com aquele que é idólatra, com aquele que é imoral, com aquele que é pornográfico. Eu só vou fazer um lanchinho com ele ou com ela. Não é o que o pastor Márcio está falando, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que Paulo está escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, do capítulo 5, versículo de número 11. Quando você faz isso, você faz igual Eva, você faz igual Adão, sentando com o inimigo. Já viu aquele filme Dormindo com o Inimigo? Você está dialogando com o inimigo. E olha, você perde. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. O diabo é mais astuto que você. O diabo conseguiu enganar Adão e Eva dentro do paraíso. Parece clichê o que eu vou falar aqui, pastor Gilberto, mas é verdade. O diabo conseguiu enganar anjos. Ele conseguiu
encantar anjos que viviam o tempo todo na presença de Deus. Como que não vai enganar a mim e a você? Eu preciso que você entenda isso. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas acham que são fortes. Mas você não vai lutar contra o encantamento, você vai fugir dele. A Bíblia cita um homem de sucesso chamado José. E a Bíblia diz que quando a mulher de Potifar ficou ali se entregando para ele, a Bíblia diz que ele correu. Por quê? Porque ele precisava fugir da aparência do mal. O mal a gente não conversa, o mal a gente não se associa, o mal a gente foge dele, a gente corre dele, a gente lança fora dele. Nós não podemos cometer o mesmo erro que Adão e Eva cometeram no jardim. Não podemos. Não podemos ser encantados pela conversa da serpente maligna. Esse é o primeiro princípio que eu quero trazer hoje para você, Igreja de Cristo nessa terra. Se nós queremos andar nos princípios de Deus, nós não podemos ficar sendo encantado pela serpente maligna. Segunda coisa que Deus nos ensina: nós não podemos pegar aquilo que é de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não pegue o que é de Deus. Não pegue o que é de Deus. Adão e Eva viviam no jardim. E Deus virou para eles e falou: olha, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, menos da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos e queridas, Deus deu liberdade para que o homem pudesse pegar de tudo, menos uma coisa. De tudo, menos uma coisa. Eu lembro que quando eu comecei a namorar a pastora Gleice, e eu virei para ela e falei o seguinte: olha, sou muito legal, mas vamos nos dar bem. Agora, uma coisa eu não aceito: desrespeito. Se houver desrespeito, eu estou fora. Há um tempo atrás, um dos gestores lá da clínica lá onde eu trabalho, ele virou para ela e falou assim: Márcio, o que tiraria você daqui? Eu falei: por que você está perguntando? Ele falou assim: não, eu quero saber. Eu falei: desrespeito. Eu não aceito desrespeito. Eu acho que todo mundo precisa ser respeitado. E aí, teve uma vez, sabe essa namorado que tem essas brincadeirinhas de chegar e dar um tapa no outro? Isso não existe. E uma vez que ela veio e deu um tapa assim em mim, eu estou falando para você, ela deu um tapa em mim, eu dei outro nela, forte. E eu falei: nunca mais faz isso. Nunca. Porque nenhuma relação, essas coisas começam com uma brincadeira, mas isso é falta de respeito. E nunca mais houve isso. Sabe o que é a violência dentro do casamento? É porque quando começa com isso, você deixa perpetuar. Isso não pode. Porque aonde não tem respeito, não há crescimento. Eu vou repetir para você: aonde não existe respeito, não existe crescimento. Não existe. Dentro da igreja, né, pastora Sônia, é isso. Quando alguém começa a desrespeitar, eu prefiro que vá embora. Sabe por quê? Porque aonde há desrespeito, não há crescimento, não há uma relação saudável. Necessário haver respeito. Nessa situação,
Nós não podemos pegar o que é de Deus. Deus falou assim: olha, vocês podem comer de tudo, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode pegar. Não pode. Essa árvore está colocada aí, mas é minha. Ah, pastor, Deus não falou isso, mas subentendeu. Houve uma interpretação. O que houve ali? Eu vou te trazer para você analisar. Quando o próprio diabo disse: olha, sabe por que Deus não quer que você coma disso? Porque você vai ser igual a ele. Ou seja, aquele fruto não era para o homem, aquele fruto era de Deus. O homem colocou a mão naquilo que Deus falou que não era para colocar. O homem pegou a única coisa que Deus falou que ele não deveria pegar. O homem procurou comer a única coisa que Deus falou que não era para eles comerem. E eu preciso que você entenda uma coisa poderosa aqui agora. O princípio que você respeita, você vive nele. Já viu aquelas frases que tem? Gentileza gera gentileza. Amor gera amor. É ou não é verdade? Respeito gera respeito e por aí vai. Você precisa entender que o princípio que você honra é o princípio que você vai viver nele. O homem pegou um fruto e comeu. Aí Deus falou assim: já que você pegou o fruto e comeu, agora você vai ter que trabalhar para comer. Não foi isso que aconteceu? Deus falou: não coma desse fruto. O homem pegou para comer. E Deus falou: agora você vai precisar trabalhar para comer. Por quê? Porque o princípio que a gente vive, nós vamos continuar vivendo ele. O princípio que a gente honra é o princípio que nós vamos viver. Nós não podemos, fala para quem está do seu lado, não pegue o que é de Deus. Você já viu aquelas pessoas que jejuam, oram? Quando você conhece uma pessoa dessa que jejua, que ora, que busca, que lê a palavra, como que essa pessoa é, igreja? Essa pessoa, Deus usa a vida dela, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sabe por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa que está se santificando. É uma pessoa que está matando a sua carne, buscando viver a vontade de Deus. O princípio que você respeita, você vive. Essas pessoas são pessoas que creem que Deus vai se mover na vida delas através daquela palavra: aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que se santifica, Deus vai usar com um poder de santificação enorme. Essas pessoas têm dons espirituais. Essas pessoas sempre têm uma sabedoria para poder aconselhar você segundo a palavra. Vocês estão me ouvindo aqui? Diga sim ou não. Agora, você quer ver uma coisa? Você conhece muita gente que é assim? Olha para mim. Você conhece muita gente que é assim, mas pode voltar lá para Isaías capítulo 1, versículo 19. Você conhece gente que é assim, mas, por exemplo, financeiramente, elas não veem resultado? Quantos conhecem, além de mim? Eu conheço muita gente assim. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa. Eu conheço gente que ora, que lê, que jejua, que Deus usa, que tem visão, revelação, discernimento de espírito. O diabo sai com, se ela tem alguém manifestado, se ela chega na porta, o diabo vai embora. Você conhece alguém assim? Conhece? Não? Vou te apresentar. Eu conheço. E nenhum nem dois não. Mas muitas dessas pessoas não têm uma vida financeira próspera. Aí você fala, aí pastor Gilberto, eles falam assim: mas como é que pode? São servos de Deus, busca Deus, o diabo tem medo, mas financeiramente não são prósperas. Simples. Você só vai viver no princípio que você respeita.
Porque a maioria dessas pessoas que eu conheço que são assim, elas não dizimam, ou quando dizimam é com uma dor muito grande, elas não ofertam. Vai numa vigília, aonde botam 590 pessoas em cima do altar. Na hora do ofertório, quem está em cima do altar são os primeiros a não ofertarem. A maioria dessas pessoas acreditam que por buscarem a Deus em oração, em jejum, na palavra, em serem cheios dos dons espirituais, elas acreditam que Deus tem a obrigação de prosperá-las, de fazê-las avançar na vida, e não é assim que acontece. Por quê? Porque eu e você só vamos crescer no princípio que nós respeitarmos. Elas buscam em santificação, Deus usa, mas não dizimam, não ofertam, não primiciam, não doa nada, seja para a igreja, seja para o irmão que precisa, seja para quem for. São pessoas avarentas. Deus vai usar a vida delas, elas vão expulsar demônio com a beleza, mas não vão experimentar comer o melhor da terra naquilo que diz respeito à prosperidade da vida delas. Por quê? Porque elas estão descumprindo um princípio. Elas estão descumprindo o princípio. E Deus não compactua com pessoas que não cumprem princípios. Hoje, eu estou trazendo uma verdade da palavra para você. Se você quiser ser um homem ou uma mulher de Deus próspera, seja fiel. Porque se você não cumpre esse princípio, você não verá o resultado nele. Não verá. Não sou eu que estou falando. Não é o que eu acho. É o que a Bíblia ensina. Se vocês estiverem dispostos a obedecer. Você acha que Jesus é mentiroso? Não. Porque ele diz que eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Mas é condicional. O princípio que você honra é o princípio que você vive. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer que Deus use a sua vida? Quer ter os dons espirituais agindo sobre você? Quer ter uma unção sobrenatural sobre a tua vida? Vai orar, vai ler a palavra, vai jejuar, vai pedir a Deus para Deus fazer na tua vida, vai se santificar, vai se separar do mundo, você terá. Quer ter uma vida financeira abençoada? Quer ser próspero? Não estou falando que se você quer ser rico, não, estou falando se você quer ser próspero. Se você quiser, seja fiel, seja dizimista, ofertante, primicista, faça doações. É um princípio. E se você quebra esse princípio, Deus não vai abençoar você nessa área, igreja. Em nome de Jesus. Hoje eu não vim aqui para contar historinha para você dar glória a Deus, não. É por isso que eu já cantei aleluia antes da palavra, porque os aleluia que era para dar aqui nessa igreja já foi dado aqui antes do louvor, no louvor. Agora você precisa entender e comer a palavra que Deus está entregando para você. É por isso que você vê um monte de gente assim, que é uma bênção, mas vive uma vida abaixo daquilo que Deus espera de você. Porque Ele disse que se você obedecer, se eu obedecer, se nós obedecermos, nós vamos desfrutar do melhor que Deus tem nessa terra para mim e para a tua vida. Alguém recebe isso? Alguém deseja isso? A pessoa vive uma vida inteira no mundo. A pessoa vive uma vida inteira longe de Deus. A pessoa vive uma vida inteira sem compromisso com a palavra. E quer chegar após a morte, quer ficar ao lado de Jesus. Não tem como. Não tem como. Sabe por quê? Porque o princípio que você respeita, você vive.
Não tem como. É porque eu sou uma pessoa boazinha, Rose. É porque eu não faço mal a ninguém. É porque eu sou isso, que eu sou aquilo. Não tem como. Se você não respeita o princípio que o Senhor ensinou, o princípio da fé no Filho de Deus, o princípio de colocar a mão na massa naquilo que Deus tem chamado para realizar, se você não vive isso, não tem como você chegar na sua pós-vida ou pós-morte e você querer viver ao lado de Cristo na eternidade. Porque você só vai viver o princípio que você respeitar. Não tem como ser diferente. Você não vai sair daqui iludido. Você vai sair daqui com entendimento nessa noite. Você vai sair daqui hoje entendendo o que Deus espera de você. Ele não quer que você erre como Adão e Eva erraram. Olha o que Deus falou para eles. Deus falou para eles: olha, não coma desse fruto, porque se vocês comerem, vocês conhecerão a morte. E o que aconteceu? O inimigo, a serpente, o encantador, virou para eles e falou assim: pode comer, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Quantas vezes alguém chega para você e fala assim: pode vir, vamos ali vender uma droga, vamos traficar, fica tranquilo, você está protegido, não vai acontecer nada com você. Quantas vezes alguém vira para você e diz: vamos dar uma saidinha só, a sua esposa nem vai saber. E aí você sai e acontece algo contigo, e aí a tua esposa fica sabendo, vem separação, destrói uma família, porque alguém disse para você: vamos comigo, porque não vai acontecer nada com você. Alguém diz para você: não vá para o culto hoje não, vamos fazer outro tipo de coisa. E esse negócio de ficar na igreja o tempo todo, isso não rola, isso tem nada a ver. Um dia ou outro que você falta para ir numa festinha, para ir num churrasquinho, não tem nada a ver. E é nesse, já aconteceu aqui, já foi num desse, e alguém que era serva de Deus e servo de Deus deixaram de estar, e no meio do caminho encontraram infelizmente com a morte, porque alguém disse: fica tranquilo, vamos ali, porque nada vai acontecer com você. É a mesma conversa, é a mesma proposta, mas o princípio que você respeita é o princípio que você vai viver. Você não pode deixar com que nada venha enganar você. E só tem um jeito: não quebrando princípios de Deus na sua vida, mas vivendo por Ele em nome de Jesus. Quem está aqui comigo, aplaude o Senhor. Ô glória! Não converse com o inimigo e não tomem aquilo que é de Deus. Quer ver um exemplo? Outra coisa que o Espírito Santo me lembrou aqui, pastor Gilberto. Tem pessoas que lutam contra a igreja de Cristo. Tem pessoas que vivem para destruir a igreja. Você já encontrou alguém que toda vez que ela te encontra, ela arruma um jeitinho de falar mal da tua igreja? Você já encontrou pessoas que toda vez que ela encontra, ela começa numa conversa boa contigo, mas daqui a pouco ela ajeita, porque o inimigo é astuto. Ela arruma uma maneira de, com sutileza, falar mal da sua igreja. É sutil, não é direto, porque o diabo, ele usa meias verdades para poder corromper você. E com sutileza, essa pessoa começa a plantar isso no seu coração. Ei, queridos, a igreja é de Cristo. Eu não estou falando aqui só da MGS não, que com a MGS acontece um monte. Mas eu não estou falando só da MGS não, estou falando da MGS, da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, da Metodista, da Wesleyana. Eu estou falando de qualquer igreja. Quantas pessoas chegam perto de você e com sutileza para poder destruir a igreja de Cristo. Só que a Bíblia diz que as portas do inferno
nunca vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas você pode perder o jogo. A igreja permanece, mas você talvez possa perder o jogo. Por quê? Porque alguém está querendo pegar aquilo que é de Deus. Não queira pegar a igreja, porque a igreja não é minha, não é sua, não é nossa. A igreja é de Deus, é de Cristo. É de Cristo. É de Cristo. Você quer ver uma coisa? Vai dentro de qualquer comunidade, por exemplo, e assalte a igreja para você ver. Você acha que o pastor vai pedir para fazer alguma coisa de ruim? Não vai não. Mas ninguém aceita isso. Ninguém aceita isso. Sabe por quê? Porque não se pode tocar naquilo que é de Deus. Não pode. Olha para quem está do seu lado assim, sabe o que o pastor está pregando? Fala irmão, mas fala assim, de convicção, fala, sabe o que o pastor está pregando? Que você é de Deus, então ninguém vai tocar em você. Você não entendeu isso não? Então olha para outra pessoa, que talvez outra pessoa entenda. Olha para outra pessoa e fala assim, sabe o que o pastor está pregando? Que você é fruto de Deus, e o fruto de Deus ninguém pega. Ninguém vai pegar o fruto de Deus, meu irmão. Ninguém vai roubar o fruto de Deus. Ninguém. Ninguém vai pegar o fruto de Deus. Ninguém. Terceiro princípio que eu quero ensinar para você nessa noite. Coloca para mim, por favor, aí, Tiago, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Vamos ler. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Próximo versículo. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Pode deixar esse aí. Olha só o que aconteceu. O homem errou, o homem quebrou o princípio, o homem pegou aquilo que era de Deus, e aí Deus vem conversar com o homem, porque a Bíblia diz que Deus todo dia, vinha na virada do dia, na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem. Por quê? Porque Deus tem o prazer de conversar com o homem. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a entender uma coisa. Olha, tem dia que eu e você não queremos conversar com ninguém. Não é verdade? Principalmente quando acorda, né? A gente está só balançando aqui, eu vou balançar também contigo. Principalmente quando acorda. Às vezes lá no final de semana, que eu estou aproveitando para dormir, daqui a pouco a pastora Gleice começa: Márcio, levanta! Meu Deus do céu, só Jesus para acalmar meu coração, né? Então, às vezes eu e você não queremos conversar com ninguém, mas saiba de uma coisa: Deus sempre está pronto para conversar conosco, sempre, todos os dias. Então Deus vinha todos os dias na viração do dia para conversar com o homem. E aí Deus chega para conversar com o homem, e o homem tinha comido aquele fruto que não podia, tinha quebrado 2 princípios, ouviu a serpente e comeu aquilo que era só de Deus. E ali o homem se esconde. E quando ele se esconde, Deus pergunta, e eles falam que estava com medo. Queridos, é natural alguém ter medo de Deus? Quando alguém está com medo de Deus, é porque quebrou os princípios de Deus. Você quer ver uma coisa? Tem gente que foge de encontro com Deus.
Como que alguém pode fugir de encontro com Deus? Eu não consigo entender isso. Eu fujo de encontrar com Satanás. Satanás está naquela esquina ali, eu vou passar em outro lugar. Se ele vier me afrontar, eu mando ele embora. Mas eu não vou ficar indo atrás dele. Mas se falar assim, tem Deus ali naquela esquina, opa, vou passar por ali. Quem sabe ele me olha e fala, hoje é o seu dia. Aleluia. Você percebe que quando as pessoas começam a se esconder de Deus, começam a ter medo de Deus, e a Bíblia diz que eles tiveram medo de Deus, por quê? Porque estavam nus. Então o terceiro princípio que eu quero que você entenda, que você não pode quebrar na tua vida, você nunca poderá se esconder de Deus. Olha o terceiro princípio, igreja, não se esconda de Deus. Não se escondam de Deus. A gente sabe que isso é impossível, porque Deus, Ele vê tudo, sabe de tudo. Ele é onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder sobre Ele. Mas quantas pessoas tentam se esconder de Deus, assim como Adão e Eva fizeram. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos vocês que estão aqui hoje, vocês têm a marca de Deus na vida de vocês. E quem tem a marca de Deus não pode servir a outro exército. Você está marcado e marcada. Aonde você for, o inimigo vai olhar e vai falar assim, esse aí é dele. Quantas histórias você conhece, reais, de pessoas que foram, por exemplo, dentro de lugares de feitiçaria, de centros de macumbaria? Quantas pessoas você conhece que entraram nesses lugares e ali as entidades falam assim, manda essa pessoa embora que ela não é daqui, ela pertence a ele. Eu não sei como que a escama não cai do olho de um povo desse que escuta isso. Tem gente que escuta isso e fala assim, tira essa ou essa daqui, porque ele não pertence a gente, e ainda ficam lá. Eu não consigo entender uma história dessa, mas tudo bem, é outra pregação. Vamos voltar para cá. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como se esconder de Deus. Você não pode quebrar o princípio de se esconder de Deus. Sabe por quê? Porque todos que se escondem de Deus ficam nus. Todo mundo que se esconde de Deus fica nu. Sabe o que é ficar nu? É ficar sem proteção. Sabe o que é ficar nu? É perder a visão de Deus. Olha para mim aqui. Escuta isso com muita atenção. Enquanto Adão e Eva tinham a visão de Deus, eles não olhavam para Ele mesmo. Você sabe quando as pessoas começam a olhar para si e apenas para si? É quando elas param de olhar para Deus. Por quê? Porque a gente começa a nossa vida cristã olhando para o alto. Mas daqui a pouco você fala que olhar para o alto cansa o pescoço. Você acha que olhar para o alto cansa o pescoço. E você começa a olhar para frente. Quando você começa a olhar para frente, você diminui o que você fazia para Deus. Você continua vindo aos cultos, continua vindo às células, mas você só olha para frente, não é? Eu não vou fazer as coisas para Deus não, porque agora eu preciso olhar para frente, eu preciso pensar no meu futuro. Olhar para frente. Antes você olhava para o alto. Levantai os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro. Assim você começou. Mas daqui a pouco você acha que servir a Deus cansa, que estar no culto quarto e domingo cansa,
que vir na célula dia de semana e está no culto quarto domingo é cansativo, gasta dinheiro de passagem, de Uber, seja lá o que for, de gasolina, eu não sei o que é, gasta sola de sapato. Você acredita que você tem que dormir cedo, porque você tem que trabalhar no outro dia, e você não pode perder 2 horas, 2h30, se for o pastor Márcio, às vezes 3 horas, mas eu já estou crente, eu estou pregando menos tempo que muita gente. Mas vamos lá para o passado, vamos para o passado, né? Eu já falei que quem vive de museu é flamenguista, mas como eles ganharam sábado, eu vou dar essa moral. Vamos lá no passado. Eu também não sou injusto não, tá? É do inimigo, mas ganhou. Por isso que eu estou orando para Deus vencer hoje. Deus vai vencer em nome de Jesus. Nós podemos perder uma batalha, mas nós vamos vencer a guerra. Escute. Vou mudar, né, pastora Sônia? Não vamos perder nenhuma batalha. Amém? Levanta sua mão assim. Fala assim: a igreja não perde nada. A igreja só conquista. Amém? E você começa a achar que fazer capacitação destino na segunda, e no culto quarta, na célula quinta e no domingo no culto, você já não faz. Que você está olhando para frente, para o seu futuro. Só que daqui a pouco você já começa a olhar para baixo. Aí você vê você mesmo. Você vê o seu próprio umbigo. Uns têm um umbigo pequeno, outros têm maior. Tem uma musiquinha que eu acho que as crianças via de um desenho, falava do umbiguinho, né? Tinha um desenho que era um umbiguinho. Já viu, Davi? Não? Você começa a olhar para baixo. Sabe o que é isso? Você só olha para o seu umbigo. Você só olha para você. E aí você se vê nu. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão e Eva olhavam para cima. Depois eles começaram a olhar para frente, para o fruto. Presta atenção nisso, hein? Adão e Eva estavam com tudo com Deus. Tudo que tinha de Deus eles estavam dentro. Culto, célula, evangelismo. Tudo que Deus mandava, Vitória. Eles falavam: é comigo. Que eles olhavam para o alto. Depois eles começaram a olhar para frente. Olharam para o fruto. E quando eles quebraram todos os princípios, eles olharam para baixo. Viram que estava nu. Se você ficar olhando para a tua vida apenas, você vai ficar nu. Por quê? Porque você vai perder a visão de Deus e vai começar a ter a sua visão. A minha visão não me leva a lugar nenhum. O que me leva a algum lugar é a visão de Deus. Está lá no profeta Joel. Os jovens. Quantos são jovens aqui nessa igreja? Balança a mão. Os jovens terão visões. É o que está escrito. Os velhos sonham, porque dorme mais. Brincadeira. É o que o profeta diz, que os velhos vão sonhar. E os jovens terão visões. Jovem, olha para esse jovem que está do seu lado e fala assim: você está tendo visão de Deus? Ei, igreja, não se esconda de Deus, igreja. Ei, igreja do meu lado esquerdo, não se escondam de Deus. Igreja aqui do meu lado direito, não se escondam de Deus. Toda a igreja, os irmãos aqui no altar, não se escondam de Deus. Toda a igreja, não se escondam de Deus. Não se escondam de Deus, porque você só vai olhar a sua nudez. Adão e Eva nunca haviam, os olhos deles nunca haviam se atentado para a sua nudez. Porque nudez na Bíblia, olha para cá, nudez na Bíblia significa desrespeito. Nudez na Bíblia significa
significa não honrar a autoridade. Foi isso que aconteceu com Noé, que o seu filho viu a sua nudez e Noé amaldiçoou o seu filho. Por quê? Porque o seu filho atentou contra a autoridade dele. Quando você olha para você, você vê a sua nudez, você perde a autoridade, você desrespeita a autoridade, você vê as imperfeições e para de olhar as qualidades. Deus, nessa noite, eu vou finalizar a mensagem aqui dizendo para você. Eu escrevi uma frase aqui que é a seguinte, ó: temor. Você já viu pessoa assim? Ó, olha para cá. Você já viu gente que está afastada de Cristo e fala assim, ó, eu não estou na igreja, mas eu não perdi o temor. Eu tenho temor de Deus. Isso é mentira, gente. Ouça essa frase aqui, ó: temor sem obediência é incoerência. Olha para cá. Temor sem obediência é incoerência. E eu não quero gente incoerente perto de mim, não. Gente incoerente, um dia faz, outro dia não faz. Gente incoerente, um dia você é a melhor pessoa do mundo, no outro dia você é a pior. Porque essa pessoa não é constante. Todo incoerente é inconstante. Não tem como falar que tem temor de Deus longe dele. Não tem como, não existe isso. É a mesma coisa que falar, você é casado? Sou. Eu moro no Brasil e a minha esposa mora lá no Japão. É incoerente, igreja. É incoerente. É por isso que nós somos noiva, mas o nosso noivo está todo dia perto da gente. Jesus Cristo está do nosso lado o tempo todo. É incoerente. Temor. A Bíblia fala algo poderoso sobre o temor. Fala que o temor de Deus é o princípio de sabedoria. E o sábio não se afasta de Deus, o sábio se aproxima de Deus. É por isso que quando você encontrar alguém na rua, fala, não, eu não estou, mas eu tenho temor. Você fala assim, ó, isso é mentira. Porque o temor é o princípio de sabedoria. E o sábio não fica longe, o sábio fica perto. O sábio se aproxima. Isso é incoerência, porque quem tem temor é obediente. Quem é obediente, a Bíblia diz que nós precisamos estar próximo do nosso Senhor e do nosso Salvador. E não só estar próximo, precisamos arregaçar as mangas e servir a Ele. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Amar a Deus sem servi-lo é incoerência. E não sou eu que estou dizendo, é Jesus. João capítulo 21, você vai encontrar essa história. Fica de pé comigo, no nome do Senhor. Três princípios